Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Fábio e esse é o Evangelizar na Família, com o programa Reflexões de Sábado. Seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo conosco aqui. E se você acredita que esse conteúdo vai fazer diferença na sua vida, na vida das pessoas, eu peço que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, em que nosso objetivo é transmitir e propagar a palavra de Deus, fazer uma meditação da liturgia do sábado e extrair aquilo que Deus quer nos falar. Hoje nós vamos meditar a leitura que se encontra no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31 e 42, em que Pedro começa a sua atividade missionária, visitando outras comunidades que foram iniciadas ali em Atos dos Apóstolos. E também vamos refletir um pouco sobre aquilo que disse Jesus hoje no livro de São João. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, você que está com a sua palavra, com a sua Bíblia, eu convido você a abrir em Atos 9, 31 e 42. Vamos fazer a leitura juntos. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor. E crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e a ajudou a levantar-se. Depois, chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela acontece em um momento em que a igreja começou a se espalhar. Então, depois da morte de Estevão, nessa semana você acompanha a liturgia, você deve ter visto que Estevão foi apedrejado, foi morto, e se iniciou uma grande perseguição contra a igreja. Nessa perseguição, Paulo foi um dos que estavam à frente dessa perseguição. E nessa semana a gente vê o relato da sua conversão. Então, nesse momento,
Os discípulos foram dispersos, que estavam reunidos em Jerusalém, foram dispersos devido à perseguição, e agora a igreja estava vivendo um momento de paz. Um momento de paz em que você vê que ela progredia, que ela crescia pela ação do Espírito Santo. Até no início da leitura, ela fala que a igreja crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. E Pedro faz a sua primeira ação missionária fora de Jerusalém, em que ele começa a visitar as comunidades que foram alcançadas e foram se formando devido à pregação do Evangelho. Então, conforme foram dispersos os discípulos, eles não ficaram quietos. Eles saíram e foram anunciando o Evangelho, foram pregando. A gente tem até o relato de Filipe, que foi um dos diáconos que foi instituído pelos apóstolos. Mas perceba que essa ação evangelizadora, ela tem eficácia devido à ação do Espírito Santo. Então você vê Pedro passando e Pedro levando a cura a um paralítico, levando a ressurreição a uma mulher que já estava morta, que era uma mulher que tinha um coração bom, fazia um trabalho bom para as pessoas da sua comunidade. Mas você percebe que essa ação evangelizadora era impulsionada pelo Espírito de Deus. E até mesmo, e isso é um detalhe muito importante, porque a nossa ação evangelizadora, ela vai ser ineficaz se ela não for acompanhada dessa ação. Se ela ficar somente na argumentação humana, se ela ficar somente naquilo que é a lógica humana, a nossa argumentação não vai ter poder nenhum, não vai ter nenhuma eficácia. Então veja que Pedro passa, mas quem cura é o Cristo que cura. É Deus que age, é Deus que cura, mas existe uma colaboração entre a pessoa de Pedro e o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele deixa o Espírito Santo agir de forma tão forte na vida dele que ele deixa se levar. Ele deixa ser impulsionado, ele vai até as pessoas, ele leva a cura, ele leva a libertação. E essa cura, essa libertação que acontecendo, que é a ação de Cristo, porque os passos que Cristo deu na Galileia, que deu em Jerusalém, que deu naquela região, Pedro estava dando os mesmos passos, com os mesmos efeitos, com os mesmos milagres, com a mesma ação evangelizadora. Mas devido à sua ação evangelizadora, devido à cura e à libertação que ocorria junto da anunciação da palavra, é que levava as pessoas a crerem, é que levava as pessoas à conversão, porque elas viam sinais, elas viam o milagre acontecendo. Então, esses sinais, esses milagres que eram feitos, não era Pedro que fazia. Era o Espírito de Deus que estava agindo através de Pedro. Era o próprio Cristo que estava agindo através de Pedro. Então você percebe que ele deixava-se conduzir pelo Espírito de Deus. E devia se deixar mesmo, porque entre as cidades que foram anunciadas, entre Lida e Jope, eram 3 horas a pé de caminhada. Pedro estava numa cidade ali, estava perto, tinha curado um paralítico. E convidam ele, vem depressa ajudar-nos. A mulher já estava morta. Pedro anda 3 horas a pé, caminhada. Caminhar a pé 3 horas para levar a cura, a libertação, um milagre para uma mulher morta. Então você vê que é a ação de Deus. E Cristo deixa bem claro isso no Evangelho. Porque no Evangelho a gente vê Jesus falando de algo que estava acima da compreensão das pessoas. Algo que era escandaloso. Jesus fala de comer sua carne e seu sangue. Então, é natural do ser humano, quando alguém fala sobre algo que ultrapassa o nosso entendimento e a nossa compreensão humana, é difícil que a gente aceite, seja católico, seja evangélico, seja protestante, seja o que for. Quando alguém fala sobre algo que
ultrapassa a nossa compreensão humana, a primeira atitude que temos é de incredulidade. Tanto é que essa foi a ação, essa foi a atitude dos discípulos que estavam seguindo a Cristo. Até os apóstolos deram uma titubeada. Acabaram vacilando. Porque era algo acima da sua compreensão e além. Hoje é fácil para nós católicos pegarmos a palavra de Deus e compreendermos o que Cristo estava falando e analisar a profundidade, mas naquele tempo não tinha nem como. Não tinha nem como. Como que eu vou comer a carne desse homem? Como eu vou comer o sangue? E Jesus não estava falando, vocês vão comer espiritualmente. Não, ele estava realmente falando, vocês vão comer minha carne e meu sangue. Ele não estava falando uma metáfora. Não era uma parabolinha, uma historinha. Não. E realmente, por perceberem o que Cristo estava falando, é que os discípulos se afastaram. Mas, veja bem, então, na mentalidade dos judeus, aquilo que Cristo está falando estava além deles. E esse ir além vem ao encontro de como que a ação evangelizadora pode ser eficaz. Porque, pensa bem, se você nasce num local que é cercado de católicos, que é cercado de cristãos, você tem uma cultura que favorece com que você também seja católico, seja cristão, algo natural. Mas se você nasce entre budistas, se você nasce na China, se você nasce na Índia, que tem crença em mais de 1000 deuses, sei lá quantos deuses tem aquele povo, como é que o evangelho vai ser eficaz numa região em que a cultura não colabora para o anúncio do evangelho? Então, esse anúncio só vai ser eficaz, seja na nossa casa, na nossa família, que seja até mais fácil por causa da ajuda da cultura, ou num lugar tão difícil como é a China, como é a Índia, em locais em que não existe essa predisposição ao cristianismo, se nós tivermos uma ação conjunta com o Espírito de Deus. Tanto é que Cristo fala, é o Espírito quem dá vida, a carne para nada serve. Então, se nós ficarmos somente na argumentação humana, naquilo que é humano, a gente não vai conseguir convencer ninguém. Mas é necessário que seja uma ação conjunta. A sua disposição em servir a Deus, em buscar a Deus, acompanhada da ação do Espírito de Deus, é que vai levar as pessoas à conversão. Muitas vezes essas pessoas não se convertiam por causa da pregação de Pedro, mas por causa dos sinais que aconteciam através de Pedro. E Pedro sempre fazia as duas coisas. Ele fazia pregação, oração e acontecia um milagre. A pregação era acompanhada do milagre. Mas muitas vezes o milagre acontecia para confirmar que realmente aquilo era ação de Deus. Então a carne nada serve, por quê? Porque somente pela argumentação humana não vai convencer ninguém. Tanto é que uma das barreiras para os gregos acreditarem no Evangelho é que não existia essa argumentação que eles buscavam. Eles gostavam muito de um raciocínio lógico apurado, que tivesse como se fala, um vencedor e um perdedor. É isso que os gregos buscavam. Eles queriam uma lógica, um raciocínio humano que fosse assim, esmagador. E tanto que Santo Agostinho, que era professor de roteirização, antes da sua conversão ele acreditava que poderia chegar à verdade
baseado nessas lógicas humanas, nessa argumentação, nessas discussões. Até que ele ouve aquele que ele seguia, que ele acompanhava, que ele era fã, dizer que aquelas lógicas de nada serviam, não valia nada. Não valia nada. Tanto é que se você conversar com, seja um padre que é filósofo também, ou um filósofo puro, você vai ver que ele gosta de jogo de palavras. Ele tem uma utilização das palavras que você fica admirado. Só que somente as palavras não convencem ninguém. É necessária a ação do Espírito. Então toda a humanidade é chamada pelo Pai a conhecer a Cristo, mas nem todos aceitam, porque nem todos se dispõem a acreditar. Nem todos se dispõem a se abrir à novidade do Evangelho. Então, no versículo 65 do Evangelho de São João, capítulo 6, Jesus disse: "Por isso vos tenho dito que ninguém pode vir a mim se o Pai não o conceder." Então, mesmo que as pessoas ali foram chamadas a escutar o Evangelho, nem todas estão dispostas a abrir seu coração. Hoje você é chamado pelo Pai. Mas vai depender da sua abertura a essa ação do Espírito de Deus. O Evangelho em si, o anúncio do Evangelho já tem uma força eficaz por causa da ação do Espírito de Deus. Então, nosso trabalho evangelizador tem que ser comunitário. Nosso trabalho evangelizador tem que ser uma parceria entre nossa pessoa e a ação do Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo age em nosso coração para que nós também sejamos testemunha desse Evangelho. Que nós não sejamos somente palavras, mas também sejamos atitudes. Atitudes concretas. No relacionamento, no tratamento com o próximo, naqueles que estão ao nosso redor. Talvez você nunca faça um milagre igual Pedro. E não era Pedro que fazia. Mas a sua ação, o seu testemunho, a sua vida tem que ser coerente àquilo que você anuncia. E essa coerência só vai existir se você deixar se conduzir pelo Espírito de Deus. Porque se você ficar somente na argumentação da carne, só na argumentação humana e não viver aquilo que você anuncia, a sua pregação é ineficaz, o anúncio é ineficaz. Então, é necessário esse trabalho colaborativo. Deixar que o Espírito age em nós, para que nós sejamos testemunhas verdadeiras. E pedir que o Espírito de Deus toque os corações daqueles que escutam, porque somente Ele tem o poder de fazer com que o Evangelho penetre nos corações e transforme as vidas. Somente o poder de Deus tem essa eficácia. Mas a necessidade da abertura. Se não houver abertura, se a gente ficar na nossa incredulidade, não se abrir ao novo, Deus não age, porque Deus não invade. Deus respeita a nossa liberdade. Então eu convido você, nesse momento, a gente orar, porque uma forma da gente experimentar esse Deus vivo é através da oração. Nós pedimos, Senhor, que essa palavra que foi anunciada hoje, ela possa, Senhor, ser fecundada em nosso coração. Por isso nós pedimos ao Pai que por Cristo nosso Senhor envie o Teu Espírito ao nosso coração. O Espírito que nos convence, o Espírito que faz nova todas as coisas, o Espírito de Deus que tem o poder de fazer com que essa palavra fecunde em nosso coração e faça nova todas as coisas de nossa vida. Vinde, Espírito Santo, agindo poderosamente em nossa mente, em nossos pensamentos,
na nossa alma. Vinde, Espírito Santo, nos concedendo a graça da conversão interior. Nós necessitamos dessa conversão. Nós muitas vezes somos incrédulos diante da palavra de Deus. Nós que somos muitas vezes duros de coração e ficamos somente na argumentação humana e não nos abrimos à novidade do Evangelho. Vinde, Espírito Santo, eu te convido hoje a entrar no meu coração. Essa abertura de coração só depende de nós e eu peço, Espírito de Deus, vem iluminar minha mente, vem iluminar meu coração, vem iluminar meus passos. Vinde, Espírito Santo, agindo interiormente em mim de forma que não seja eu que viva, mas Cristo vive em mim, como viveu em Pedro e através de Pedro realizou milagres, prodígios e continua a pregação, a evangelização. Vinde, Espírito, poderosamente sobre o meu coração, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Vinde, Espírito Santo, sobre a vida daqueles que estão ouvindo agora essa mensagem. Vinde, Espírito Santo, agindo poderosamente em suas mentes, em seus corações. Você talvez está dizendo para si mesmo, eu não entendo o que você está dizendo, eu não consigo compreender o que você está dizendo, mas eu peço, Espírito de Deus, venha visitar essa pessoa agora e lhe conceda, através da vossa graça, através da vossa luz, que ela compreenda que aqueles que deixam-se guiar por ti, são novas criaturas, porque o vento sopra onde quer, ouve-lhe o ruído, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. E você é convidado nesse dia a nascer do Espírito também, a ser uma pessoa nova, a ser uma pessoa aberta à novidade do Evangelho, a sair da sua incredulidade, a sair das suas convicções humanas, a sair do seu cantinho, do seu mundinho e se abrir à novidade do Evangelho. E se abrir a novidade daquilo que Cristo tem a te falar. Vinde, Espírito Santo, agindo poderosamente em nossa vida e em nosso coração. Porque nós sentimos nossa ação infrutífera. O que pode o ramo fazer sem a videira? Vinde, Espírito Santo, agindo poderosamente em nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, agindo nas nossas famílias, na vida daqueles que aqui estão escutando agora esse momento de pregação. Vinde, Espírito Santo, agindo poderosamente, porque nós queremos a tua vida. Nós não queremos ficar somente na carne. Nós queremos ir além do raciocínio humano. Nós queremos tocar aquilo, tocar a tua face, tocar a tua presença. Conceda-nos a graça de experimentar a tua presença, o Espírito de Deus, porque somente a carne, as palavras, a argumentação não adiantam em nada. Nós temos que sentir a tua presença viva, como aqueles que se encontravam com Pedro, experimentavam o poder de Deus. Nós queremos também, no dia de hoje, experimentar o seu poder na nossa vida, transformando a nossa história, transformando a nossa mente, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, transformando a vida daqueles que fazem parte da nossa família, curando e libertando os nossos entes queridos de todo o vício do álcool, do cigarro, das drogas, da opressão, daquilo que retira a paz das nossas casas. Vem, Espírito de Deus, faça nova todas as coisas. Vem soprar neste lugar. Vem renovar a face da terra. Vem pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu espero que essa palavra tenha trazido um novo ânimo, uma nova energia, uma nova alegria para a sua vida. E que você possa propagar esse anúncio, que você também seja esse canal de evangelização, dando a sua curtida, compartilhando para aqueles que você acredita que vai fazer diferença esse vídeo, essa anunciação. Obrigado pela presença e até a próxima.